pouca, poucos vídeos, talvez a gente agora se empolgue e comece a produzir algum conteúdo para a gente poder pensar sobre o Brasil, pensar as coisas que estão acontecendo. No dia de hoje é um dia que a galera está comemorando, que a gente da esquerda está comemorando, é um dia muito feliz, apesar de que ainda estamos na vigência da pandemia, na vigência do da Covid e as mortes ainda acontecendo, e tanta tragédia com esse governo que a gente está vivendo, mas há um motivo de se festejar. Aliás, há vários motivos para se festejar nessa decisão do ministro Fachin. Eu queria comentar com vocês a respeito, mas, sobretudo, há também motivos para a gente se preocupar com essa decisão. A primeira coisa que me chamou a atenção na decisão do Fachin é o fato de que, bem ou mal, a decisão do ministro resgata um pouco do direito, resgata o direito processual, resgata questões elementares do direito, como a questão da competência. Então, desde o início, a gente já dizia que o Sérgio Moro não era competente para poder julgar os casos envolvendo Lula. Por que eu vou explicar isso para vocês? A 13ª Vara Criminal do Paraná, da Justiça Federal do Paraná, ela tratava dos casos envolvendo corrupção na Petrobras. Eventualmente, se um novo caso sobre corrupção acontecesse, envolvendo a Petrobras, o juiz Sérgio Moro seria considerado prevento. Ele seria o juiz autorizado a trazer para sua competência todas as questões envolvendo a corrupção na Petrobras. Só que, por conta da cabeça dele, claro que hoje a gente sabe, principalmente agora comprovado com as questões da Vaza Jato, de que houve uma armação, uma tramóia, para que o Lula fosse alvo das investigações e pudesse, pelas mãos do Sérgio Moro, arquitetado também em conluio com o Deltan Dallagnol, pudesse ser preso. E, como resultado, ser tirado da disputa eleitoral de 2018. Os casos envolvendo denúncias de corrupção contra Lula foram avocados, foram trazidos para a competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. Só que esses casos, como, por exemplo, o episódio do Triplex, o caso do sítio Atibaia, em nada tem a ver com a denúncia de corrupção da Petrobras. Nada. A justiça natural deveria ser, numa primeira análise, talvez, a Justiça Federal de São Paulo, mas por força de uma decisão recente do Supremo, casos envolvendo agentes ou de pessoas diretamente ligadas a agentes do Poder Executivo Federal, cabe à Justiça Federal do Distrito Federal de Brasília. Portanto, a justiça competente deveria ser ou a Justiça em São Paulo, àquela época, ou, a partir de uma decisão mais recente do Supremo, a Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. Jamais do juiz Sérgio Moro. Jamais. Essa era uma interpretação que saiu da cabeça do Moro, e não dá para dizer que saiu da cabeça simplesmente porque ele não entende de direito. Ele chegou à condição de juiz. Algo, pelo menos o mínimo, que é discutir competência, o Moro conhece. Mas sabia que agia errado. Tanto sabia que ele já teve vários processos anulados pelo STJ e pelo STF. O Moro, ele é um juiz que, cotidianamente, seus processos eram anulados. Fato é que, desde o começo dos processos contra o Lula, nós alertávamos que havia um problema de competência. Ou seja, Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato não poderiam julgar Lula, porque não pertencia a eles a competência de tratar daqueles casos. É como se eu, por exemplo, pegasse um caso, eu fosse juiz e quisesse tratar de um caso da Bahia, eu morando em São Paulo, juiz em São Paulo, fosse tratar de um caso, eu não sou competente. Há uma distribuição territorial da justiça que deve ser cumprida. Há uma distribuição a partir de temas que deve ser observada. O processo ele não paira no espaço juiz fisga para si. E o Moro, de forma proposital, se recusou a atender, a se atentar à regra básica da competência. Só que, desde 2017, já vinha sendo alegado o problema de competência. E a justiça jamais tratou disso. Ou, se tratava, não levava a sério os argumentos da defesa. Essa, aliás, é uma crítica que se faz à decisão do ministro Edson Fachin. Porque somente hoje, depois de permitir que o Lula fosse tirado do processo eleitoral de 2018, e depois de permitir, inclusive, que Lula fosse preso por mais de 500 dias, é que, enfim, se chega à decisão de decretar
a nulidade dos processos por um vício de origem, ou seja, não poderia ter sido em momento algum julgado, analisado, tratado pela Justiça de Curitiba. Isso mostra, na verdade, uma postura do ministro Fachin que segue coerente, sendo defensor da Lava Jato. As decisões do Fachin, nesse aspecto, toda vez que envolve algum tema polêmico da Lava Jato, o Fachin segue coerente. Ele é um juiz que tem um certo, que tem uma compreensão de que a legalidade, a Lava Jato está permeada por legalidade, embora seja uma compreensão bastante controversa. O fato é que, nessas últimas semanas, principalmente depois da decisão da segunda turma liberar as conversas que foram captadas por um hacker e que mostram um comprometimento radical do então juiz Sérgio Moro com os procuradores do Ministério Público Federal, e envolvendo outras autoridades, como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, a situação ficou muito tensa, aumentou a pressão. Revelar diálogos da ministra Carmen Lúcia, então presidente da Suprema Corte, mandando os agentes da Polícia Federal descumprir uma ordem judicial de um desembargador, tudo isso pesou demasiadamente para o Supremo, que já vinha carregando o fardo de ter os seus ministros envolvidos em conversas intramóias dos procuradores da Lava Jato com o então juiz Sérgio Moro. A decisão do Fachin não vem por acaso. Ela vem como uma tentativa de esvaziar, de dar uma aliviada na pressão a que o Supremo estava submetido. E ela vem também no momento em que o Supremo Tribunal Federal já caminhava para uma maioria no sentido de reconhecer que a atuação do juiz Sérgio Moro nos processos contra o presidente Lula foi uma atuação demasiadamente comprometida. Não havia a devida parcialidade. Não bastava só o juiz Sérgio Moro ter deixado a magistratura para se tornar ministro do presidente eleito, o cara mais beneficiado pelas suas decisões. Não bastava, inclusive, o próprio Sérgio Moro ter aceito o convite para ser ministro, assumindo, portanto, uma função política, e tendo permanecido juiz em Curitiba. Demorou para o Sérgio Moro ter pedido a sua exoneração. Ele tinha que ter pedido antes de aceitar e de tornar público o convite. Havia vários indícios de que o juiz Sérgio Moro estava muito comprometido com o processo político e não jurídico da Operação Lava Jato. Tudo isso vinha acumulando. Com as gravações da chamada Vaza Jato, primeiro com o The Intercept Brasil, agora com a liberação das conversas que foram hackeadas, ficou muito evidente uma artimanha, coisa de moleque, coisa de bandido, que se estruturou em torno da Lava Jato para poder punir, independente de provas, o presidente Lula, inclusive tramando com o Tribunal Regional Federal para que fosse assegurada uma condenação em segunda instância e pudesse arrancar de Lula os direitos políticos. Antes que os ministros do Supremo continuassem a serem expostos, antes, por exemplo, que pudéssemos entender a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que impôs a data limite para que Lula renunciasse à candidatura em 2018 e apresentasse o seu substituto, uma data anterior ao que seria possível. Antes que todas essas questões se tornassem evidentes, o ministro Fachin decide hoje liberar, anular os processos do Lula. E o que está por trás disso tudo? Primeiro, Lula passa a não ser nem réu. Não basta só a gente dizer Lula livre. Não basta a gente dizer Lula inocente. Não existe processo contra o presidente Lula. Não existe mais processo. Não se trata de dizer que ele foi condenado num julgamento parcial. Não se trata de dizer que a ministra presidenta da Suprema Corte, presidente, como ela prefere chamar, presidente da Suprema Corte, interferiu para que uma decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul não fosse cumprida. Isso tudo passa a ser um argumento de retórica e um argumento histórico. O argumento do dia de hoje é: Lula não responde a nenhum processo. Lula é inocente de pleno direito.
Só que há uma questão ainda por se discutir. Porque eu tenho dito sempre, digo aos meus alunos, que o Supremo Tribunal Federal ela é uma corte jurídico-política. Ou seja, as decisões do Supremo não são decisões meramente jurídicas, são decisões também políticas. Porque é o seguinte, o Supremo, a sua primeira função é ser o guardião da Constituição. E a Constituição de um país é um documento vivo. Não é um amontoado de letras constituindo normas jurídicas, mas é um instrumento vivo, pulsante, a regular a vida política de um povo. Não dá para a gente pensar que a Constituição é um mero código jurídico. A Constituição é um instrumento vivo, pulsante, político, que regula a vida política do país. Quando o Supremo toma uma decisão, necessariamente o Supremo toma uma decisão jurídica que é também política. Não resta dúvida disso. A decisão do Fachin hoje foi respaldada por argumentos jurídicos, é bem verdade. Argumentos esse que ele fez questão de dizer que não concordava, mas que era posição vencida pela maioria da segunda turma. Ou seja, é como se o Fachin dissesse, eu estou liberando o Lula, mas eu não concordo muito com isso. Ou, tipo, apresentando a minha defesa prévia. Coisa que demonstra pouca coragem, pelo menos coragem institucional. Afinal de contas, o Fachin tomou uma decisão jurídica, mas também política. Por quê? Porque ao término do seu voto, o Fachin põe por encerrado todos os processos do presidente Lula. E essa decisão, embora juridicamente coerente, embora haja uma lógica, essa decisão vai impactar no processo que pede a decretação da suspeição do juiz Moro nos processos da Lava Jato. O que significa isso? É que as provas coletadas pela defesa do presidente Lula atestaram que Sérgio Moro agiu de forma parcial, coordenou o processo penal, os processos penais contra Lula, agiu em conluio com o Ministério Público para condenar o presidente Lula, ou pelo menos para aplicar a devida sanção, porque a condenação já estava na cabeça deles antes da produção de provas. Quando a gente gritava que não existia provas, quando a gente falava cadê as provas, as pessoas diziam, um juiz condenou, 3 desembargadores condenaram, como se isso fosse algum sentido, fizesse algum sentido para o direito. 3 desembargadores condenaram, e não quer dizer que há uma absoluta segurança jurídica sobre aquela decisão. Que, aliás, segurança jurídica não há nunca. Embora advogados, juízes, juízas, promotoras, promotores gostam de se sentir potente e que a sua decisão traga uma devida segurança, essa segurança ela é hipotética. Essa segurança ela é uma construção lógica dedutiva, argumentativa. Nunca vai haver segurança jurídica. Nesse caso, os argumentos, os contrários ao Lula, de que uma decisão tomada por um juiz federal, a partir de uma denúncia de procuradores federais, sustentada por um desembargador, como se isso garantisse a convicção e a certeza das provas contra Lula, provas que não existiam. E nós dizíamos isso, não existiam. E tudo isso foi sendo somado às mensagens da Vaza Jato, foi sendo somado a outros elementos que foram comprovando o fato de que o Sérgio Moro agiu de forma suspeita, sem isenção, comprometido com o Ministério Público. O que se armou foi uma verdadeira quadrilha que apossou do Poder Judiciário, cujo resultado maior foi um golpe contra o Estado de Direito, vindo a ferir a própria democracia brasileira. Porque não tem quem possa, com o mínimo de inteligência, olhar para o fenômeno Bolsonaro e acreditar que isso seja um fenômeno normal, típico de uma política que é com equilíbrio institucional. Bolsonaro é o ponto fora da curva. Bolsonaro é uma expressão de uma política deteriorada. E não adianta depois vir dizer que teve um leve mal-estar em ter anulado o voto, como fez Fernando Henrique Cardoso, porque essas pessoas sabiam muito bem diferenciar Bolsonaro do Haddad. O problema é que nós chegamos no nível de deteriorização política, de corrosão política, que faz com que figuras tão abjetas,
tão desprezíveis e que tanto desprezam a democracia cheguem a governar o Brasil. E os resultados são, por exemplo, mais de 260 mil mortos, com dados oficiais por Covid, por culpa da inércia do governo federal. Bom, dito isso, o Sérgio Moro estava em vias de ser declarado suspeito. A consequência seria nefasta, tanto para a biografia do Sérgio Moro, quanto para os processos da Lava Jato. E mais ainda, seria muito favorável a uma narrativa pró-candidatura petista, seja de Lula ou do Haddad. Se constituiria um argumento de que efetivamente Lula foi vítima, como de fato foi, de uma ação ou de uma orquestração judicial que só tinha uma finalidade, que não era levantar provas, que não era provar que houve benefício, corrupção. A finalidade era interferir no processo democrático eleitoral para comprometer a vontade do povo ao escolher o seu governante. A decisão de 2018 não foi uma decisão soberana. A eleição de Bolsonaro, e a gente pode depois fazer uma live para discutir isso, é uma eleição que padece de legitimidade democrática, porque o processo eleitoral foi viciado por uma decisão jurídica injusta, ilegal, irresponsável, baseada por um tipo de corrupção que a Lava Jato não se preocupou, que foi a corrupção das instituições e do Poder Judiciário. A decisão do Supremo Tribunal, que eventualmente pudesse vir a declarar a suspeição do Sérgio Moro, seria o golpe de misericórdia nessa tramóia chamada Lava Jato. Isso seria muito pesado. Seria muito pesado para o próprio Sérgio Moro, que ainda tem pretensões de ser candidato. Seria muito pesado para o próprio Jair Bolsonaro e seria um bálsamo para a candidatura do PT ou de qualquer agrupamento de esquerda em torno, por exemplo, da figura do Lula ou da figura do ex-prefeito Fernando Haddad. A decisão, portanto, do Fachin é uma decisão também política, porque ele tenta livrar Sérgio Moro de ser condenado pela suspeição nos processos da Lava Jato. Só que aqui cabe uma outra reflexão. E a outra reflexão a decisão do Fachin quanto a impedir que o Moro seja declarado suspeito terá eficácia plena? Será mantida? Na minha opinião, tem uma questão muito importante. E aí eu já vou tentar responder um pouco as perguntas que estão fazendo aqui. Na minha opinião, tem uma questão importante. A decisão do Fachin manda a denúncia para a Justiça Federal de Brasília. Isso significa que o juiz vai ter que um novo juiz ou juíza vai ter que receber a denúncia e encaminhar para o Ministério Público Federal para ele analisar se há indícios suficientes para oferecimento de uma denúncia. O MPF, então, vai elaborar a sua denúncia e vai apresentar para o juiz ou juíza da causa, que ainda vai decidir se instaura ação penal. Pela decisão do Fachin, o juiz ou a juíza da causa que pegar as causas do Lula pode simplesmente dizer o seguinte: eu vou aproveitar como prova emprestada os documentos já produzidos na 13ª Vara Criminal de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. E aí ele dá um salto. Ele pega aquelas provas, remete para o Ministério Público fazer seu parecer e sentencia. Isso demora 1 mês, no máximo 2 meses. Ele pula as etapas processuais. Tem possibilidade jurídica, de fato, tanto que está na decisão do Fachin, mas aí tem um problema, que aí eu já respondo uma das perguntas que foram feitas aqui. Corre o risco da gente ver Lula sendo de novo execrado em 2022, para que a esquerda não consiga lançar um candidato a concorrer para derrotar o bolsonarismo? Na minha opinião, sim. Se o processo seguir de forma veloz, é possível que a gente tenha uma condenação de Lula em segunda instância antes do período eleitoral de 2022. Só que como é que a gente barra isso? Como é que a gente resolve esse problema? Eu entendo que se o processo foi anulado por vício de origem, todas as provas coletadas nele
devem ser anuladas. De pronto. Portanto, cabendo à Justiça de Brasília tão somente iniciar um novo processo, do zero, já que todo o processo do Moro está viciado. Porque não se trata de um vício sanável, deixou de ouvir uma testemunha, volta a ouvir, manda para o MP, faz nova sentença. Não. É um vício da origem, de competência. Nada tem validade em nenhum dos processos contra o Lula. Essa é uma questão que o Fachin tentou, no seu voto, resolver, mas a mim me parece que caberá a defesa do presidente Lula levantar esta questão da validade das provas e requerer ainda a análise da suspeição. Eu não sei se o Supremo vai acatar. É mais fácil o Supremo, por exemplo, acatar a possibilidade de não permitir que provas ilícitas sejam tomadas em um novo processo, como prova emprestada, e não julgar a suspeição do Moro. Acho que essa talvez seja uma saída que o Supremo encontre. Até porque o Moro ainda é o candidato de boa parte da elite brasileira. Em que pese ser um sujeito absolutamente tosco, que não tem nenhuma compreensão das coisas do mundo, da política, da realidade brasileira, ele ainda gosta de algum prestígio. Ele ainda é o cara que prendeu o Lula. Ele ainda tem alguma áurea, principalmente num país que, no geral, as pessoas pouco prezam a legalidade. Então, é bem provável que o Supremo acate o pedido de não autorizar que as provas ilícitas sejam recebidas no novo processo, mas que não julgue a suspeição do Moro. Eu queria dizer, então, que essa decisão do Fachin hoje, ela é também uma decisão política. Essa é uma decisão que tem uma importância muito grande para a gente, da esquerda, para a gente que tem histórico na luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos. Essa é uma decisão que assegura ao Lula o discurso de que ele foi vítima de uma armação, que ele agora está livre de qualquer processo, de que ficou mais de 500 dias preso injustamente, mas é também uma decisão tendente a reorientar o cenário político, preservando tanto o Sérgio Moro, quanto preservando a própria Operação Lava Jato. E aí é que eu tenho pensado que não é possível que a gente permita que essa situação fique como está, ou como se desenhou no voto do Fachin. A gente precisa pressionar, de fato, para que o juiz Sérgio Moro seja julgado pelas posturas adotadas, que, na verdade, não são apenas uma questão de suspeição, mas tem também uma questão do exercício das atribuições de um juiz. O Moro descumpriu regras elementares. Ele cometeu crimes durante a sua atuação como juiz. E o fato dele ter deixado a magistratura não exime as suas responsabilidades criminais. É preciso enquadrar os procuradores da Lava Jato, a começar pelo Deltan Dallagnol, para que também responda pelos crimes. É preciso que se apure a atuação da Polícia Federal, de alguns dos seus membros, como aquela delegada que inventou um inquérito, falsificou a assinatura de uma pessoa que nunca depois, e que os seus atos levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa decisão do ministro Fachin não pode ser recebida como um habeas corpus preventivo a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todo o grupo que compunha a Operação Lava Jato. Essas pessoas precisam responder. E aí não entra uma questão de vingança. Não entra uma questão de vingança porque eu quero me vingar disso. Efetivamente, essas pessoas contribuíram para deteriorar o Estado democrático de direito, o que significa deteriorar a democracia brasileira. Vamos supor, não vou nem pegar o PT, vamos supor que Geraldo Alckmin, ou Marina Silva, ou Ciro Gomes, algum deles tivesse sido eleito. Opa, voltando aqui. Vamos supor que algum deles tivesse sido eleito
presidente da República, nós não estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo hoje com relação à pandemia. Nós não teríamos tanto desprezo à vida humana. A Constituição não estaria pisoteada. Nós não teríamos Damares, ministra dos Direitos Humanos, a agir contra os direitos humanos. Uma resolução da ONU publicada hoje em favor do direito das mulheres não consta a assinatura do Brasil, cujo ministério é o Ministério dos Direitos da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós não teríamos essa realidade que a gente está tendo hoje. O que aconteceu em 2018 foi que a população brasileira, levada pela mídia, levada pelo discurso da Lava Jato, como o fim da corrupção do Brasil, a população brasileira foi levada a acreditar que nós iríamos resolver todos os problemas justamente desestruturando a arquitetura montada pela Constituição de 88, que é uma arquitetura de direitos, de garantias do cidadão. Nós trocamos a ideia de direito à saúde, direito à educação, pela ideia de arma. Todo mundo queria uma arma em 2018. Como se as pessoas pudessem comprar armas. O presidente Bolsonaro age desmontando todo o aparato de controle das armas. A todo momento tem um novo decreto, uma nova portaria facilitando as armas, a entrada de armas, a posse de armas no Brasil. Nós desmontamos a arquitetura protetiva de direitos da Constituição de 88. E assim o fizemos, na medida que elegemos um projeto de caráter fascista para governar o país. Fruto da intervenção de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todos os seus asseclas, que interferiram não juridicamente, mas politicamente, naquilo que é mais sagrado numa democracia, que é a vontade popular. A vontade popular foi prejudicada em 2018 pela montagem de uma farsa jurídica que arrancou da disputa eleitoral o principal candidato, tirando da população brasileira a possibilidade de fazer uma escolha livre sobre quem queria governar o país. Ainda que, porventura, o eleito fosse o próprio Bolsonaro. Mas certamente não seria eleito se não tivesse sido montada essa farsa midiática e jurídica em torno da Operação Lava Jato. Porque essa operação vendeu para a população brasileira o descrédito nas instituições democráticas, o descrédito nos direitos humanos, o descrédito na política, que talvez tenha sido o maior dos desastres. Desacreditar a política é terreno fértil para qualquer ditadura. Foi assim em 1937, 1964, foi assim na década de 30 na Alemanha, na década de 20 na Itália. E é assim em todo lugar em que as instituições políticas se enfraquecem e que resultam em estados autoritários. Então, hoje é um dia da gente comemorar. Imagino eu a felicidade do presidente Lula, mas é também um dia da gente ficar muito atento e entender aos poucos como uma corte jurídica é também uma corte política. E isso não necessariamente é ruim, mas pode contribuir negativamente quando nós desprezamos o Estado democrático de direito. E aí eu vi uma turma comentando aqui, e aí falou assim, para eu gravar, eu não sei, essa é a primeira live que eu faço, foi uma sugestão do Heitor, e aí eu vou descobrir como é que grava essa live aqui. Enfim, o Alexandre Aguiar está dizendo que, na opinião dele, é Ciro em 2022, é um bom voto, sem dúvida, embora eu deva seguir coerentemente e vou votar 13, vou votar com Lula ou com Haddad em 2022. É isso, pessoal, essa é a ideia que eu queria trazer. O Leonardo está dizendo dólar e preços dos alimentos e combustíveis sobe desde que Bolsonaro entrou no poder. E aí diz que hoje o dólar, com a decisão do Fachin, a bolsa caiu e o dólar disparou. Pois é, né? A bolsa não se preocupou com 250 mil mortes, a bolsa não se preocupa com a ausência de vacinas que impõe o fechamento do comércio, a bolsa não se preocupa com nada disso, mas veio só uma decisão da Suprema Corte que favorece o Estado de Direito e, como consequência, Lula, para a bolsa entrar em desespero. Eu sugiro que a bolsa faça uma terapia.
Deixa eu ver aqui. Oi, então, tinha pergunta. Deixa eu ver mais perguntas. Os bolsonaristas irão tentar mais uma vez derrubar o STF. Ivo, eu mencionei mais cedo numa live com o Bem-vindo Siqueira que a gente corre sim o risco de ter uma crise institucional, corre o risco, vamos ter que medir a temperatura, mas os primeiros resultados de hoje é que a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral disse que vai recorrer, o que sinaliza que ele faz uma opção pela via institucional, e dos bolsonaristas, alguns comentários dizendo que agora vai liberar tudo quanto é bandido, que não sei o quê, a grita comum de quem não tem conhecimento jurídico, mas ninguém apontando um Twitter de um general golpista, autoritário, carcomida, ameaçando as instituições. Isso não veio. Até porque, de alguma forma, né, a decisão saiu, não foi da lavra, das mãos do Lewandowski ou do Gilmar, saiu das mãos do Fachin, um permanente defensor da Lava Jato. Então, acho que isso ajuda a equilibrar um pouco o cenário. Por que, que eu acho porque eu acho que a competência não foi julgada antes? Porque a Lava Jato foi criada para poder intrometer e comprometer o processo eleitoral de 2018 e acabar com o PT, ou pelo menos com as chances do PT chegar à presidência, como de fato foi o que aconteceu, né? Por isso que não foi julgada antes, e acho que só foi julgada agora pela pressão que o Supremo está tendo com relação ao vazamento das mensagens entre Moro e os procuradores do Lava Jato. Estão me perguntando se eu não acho que o país vai ficar ainda mais dividido. Bozo versus Lula. Eu acho que sim. E faz parte do processo democrático. Vai haver divisão. Na verdade, não é que vai ficar mais dividido. O Brasil já está muito dividido. Eu não sei se alguém ainda pensa a possibilidade de não ter tomado posição. Nem Fernando Henrique. Fernando Henrique precisou passar mal, um leve mal-estar, para poder tomar uma posição. Enfim, eu acho que a gente vai ter aí. O país já está dividido mesmo e não tem novidade. Quem não tomou partido está na hora de tomar partido, já passou da hora. Então, e tem uma outra coisa que eu tenho falado: não imaginem que o PT não fosse lançar candidato. Isso não existe. O partido que elegeu a maior bancada de deputados federais em 2018, o partido que tem 5 governadores, não é um partido que morreu, que não vai poder lançar candidato. Ele vai lançar. E mesmo a ideia de uma frente ampla, ela deve levar em consideração que os partidos precisam lançar candidatos para fazerem, no mínimo, 10 deputados federais, para ter direito ao funcionamento parlamentar, ou seja, para ter direito a ter bancada, ter assessoria própria, para ter direito a funcionamento parlamentar. Então, é preciso sim que os partidos lancem seus candidatos, o PSOL saia com Boulos, o PDT com Ciro, a Rede com Marina, porque esses partidos precisam eleger pelo menos 10 deputados federais para ter direito, para passar a chamada cláusula de barreira e ter direito a funcionamento parlamentar. Do contrário, se eleger 9, por exemplo, que foi o caso do PCdoB na última eleição, terá 9 deputados atuando, mas com uma atuação mais enfraquecida, porque não constitui bancada. E aí, frente ampla que desconsidere a necessidade de atingir a cláusula de barreira, é você ficar discutindo no hipotético, no campo ideal, no que deve ser. E a política não vive no campo do deve ser, a política vive no campo do ser, do real, da concretude mais dura possível. Então, não imaginemos que o PT iria deixar de lançar candidato, isso não iria acontecer. Não iria acontecer. Agora, se o candidato melhor é Lula, ou Haddad, ou qualquer outra figura, cabe ao Partido dos Trabalhadores tomar essa decisão. A mim me parece que uma candidata de um partido que ganhou 4 eleições presidenciais, poderia ter ganhado a quinta, que tem a maior liderança política do país entre os seus quadros, gosta ou não gosta de Lula, é a maior liderança. Hoje todo mundo está falando do Lula. É a maior liderança política do país. Esse partido vai, sim, lançar candidato. E me parece que a escolha entre Lula ou Haddad é uma escolha que não é tão difícil de ser feita, né? O Datena disse que o dólar subiu porque Lula foi inocentado. É possível que sim, mas mercado que se vire, mercado que lute.
que resolva seus problemas, assim, vai fazer terapia, como eu disse. Lula, George, meu irmão está perguntando se o processo não existe, então Lula não foi réu. Em tese, ele não teria sido réu, mas ele de fato foi. O que, inclusive, possibilita ao Lula, e aí a condenação do Moro ajudaria muito, que é entrar com uma ação indenizatória pelos 580 dias que ficou preso. O Heitor está falando, responde minhas perguntas, mas eu não estou vendo as perguntas do Heitor aqui. Bom, o Moro é que está mais feliz com essa decisão de hoje. O Moro deve estar muito feliz, sim, mas o Moro não tem muita inteligência para compreender, por exemplo, como essa decisão repercute no lado de cá. Como ela pode, por exemplo, unificar o PT. Então, acho que o Moro está feliz, mas não sei até quando dura essa felicidade, né? Pois é, Lula, o Fernando Henrique, a Luísa Nunes e Serra são os arquitetos do caos, não tenha dúvida disso. E é isso. E tem mais coisa aqui. O julgamento de Moura nulo, mas a urna, meu voto, tá, beleza. E deixa a live salva. Eu vou tentar descobrir como é que salva a live. Eu não sei, vocês me ajudam aí. Bom, de qualquer forma, era essa a ideia que eu queria trazer para vocês, a gente conversar, pedir para vocês compartilharem aí essa live e, enfim, a gente seguir trocando ideias. Vai que eu gosto dessa coisa de ficar vindo bater um papo com vocês e a gente vai conversando sobre a política do Brasil e essas coisas que... o Rogério é um amigo querido, a gente brigava muito em 2016 até 2018. Ele me pergunta, amigo, acha que existem essas duas opções? Eu não sei se essas duas opções no PT que você está falando. Eu acho que no PT, sim, está colocado Lula ou Haddad. Acho que o PT está muito definido quanto a isso. Se a escolha é a correta ou não, eu não sei. A mim me parece que é, mas quem tem que tomar essa decisão é o Partido dos Trabalhadores. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa. O segundo turno de 2022 provavelmente será entre Bolsonaro e alguém da oposição. Acho que não terá um espaço aí para uma figura mediana, uma figura meio central, tipo João Dória, ou Luciano Huck, apesar de que o Huck é uma incógnita que um pouco assusta. E por que eu digo isso? Porque eu acho que o país está, de fato, muito bem dividido. A surpresa para mim será se o Bolsonaro não ir ao segundo turno, porque o desgaste dele é crescente. É provável que isso aconteça. Mas ele tem a máquina na mão, ele ainda tem um eleitoral de torno de 30%, que é muito fiel, e esses 30% são suficientes para qualquer candidato ir para o segundo turno. Então, o segundo turno provavelmente será Bolsonaro versus Lula ou Haddad. E aí o Rogério diz, estamos mortos, eu digo que mortos estamos com o Bolsonaro, e tudo que for sem Bolsonaro vai ser melhor. Tá? E o dólar vem subindo, bolsa caindo. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, Marcelo? Quando o Lula foi eleito em 2002, vai cair a mundo, a bolsa vai cair, as coisas se equilibram. A política tem uma dinâmica muito própria e as coisas se equilibram. Se o mercado sentir um pouco de confiança, as coisas se equilibram. O mercado sentiu isso em 2002, com a Carta ao Povo Brasileiro. Então, não tenha dúvida, as coisas se equilibram. Tá? Bom, a gente não brigava, não. Bom, mas é isso. Acho que tem mais coisa. Nossa, vocês estão comentando. Vamos lá. A posse da direita com golpe era o picolé de chuchu em 2018. Pois é. Aline, deixa eu contar uma coisa aqui para você. A aposta de 2018 era o Alckmin. Em algum momento eles perceberam que o Alckmin não ia decolar. Em algum momento eles perceberam que toda a trama do Aécio para derrubar a Dilma tinha também saído pela culatra. Derrubou a Dilma, mas queimou o PSDB. O Alckmin sai da eleição com 4% dos votos. Isso é muito pouco. E aí o mercado muda e tem que apostar no capitão, porque não tinha outra alternativa para tirar o PT naquele momento.
Eu não acredito que o mercado vá, ou que pelo menos o PSDB ou a direita vai apoiar o Dória. Por quê? O Dória não é um cara de confiança do PSDB. O próprio PSDB já articulou uma outra candidatura alternativa do governador do Rio Grande do Sul para poder disputar com o Dória. A intenção é diminuir o ímpeto de Dória para tomar conta, inclusive, do próprio partido. Poucos dias depois da vacina do Butantan ter sido aplicada, o Dória fez um jantar com deputados, senadores, lideranças do PSDB, para poder anunciar que ele gostaria de se tornar o presidente nacional do PSDB. O Dória entrou no partido tem 4 anos, tem pouco tempo. Entrou para ser candidato, aliás, não, ele já era afiliado há mais tempo, mas ele entrou na vida partidária, propriamente dita, para ser prefeito de São Paulo. Já o prefeito de São Paulo queria passar rasteira no Geraldo Alckmin e tomar a vaga para disputar a presidência em 2018. Mas ele é um cara que ele não suscita muita confiança. E esse jantar foi muito mal recebido pelos tucanos. Tanto que 2 semanas depois, o PSDB reuniu a executiva e resolveu prorrogar o mandato do atual presidente, que deveria acabar em maio desse ano, isso vai acabar no ano que vem, afastando qualquer possibilidade do Dória assumir a presidência do partido nesse momento. Além do mais, o PSDB lançou o governador do Rio Grande do Sul como pré-candidato à presidência. Então, ele vai rachar o discurso de unidade do PSDB. E na esteira, Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, que foi derrotado nas eleições de 2018, se lança candidato a governador de São Paulo novamente pelo PSDB. Isso porque, no acordo do Dória com o DEM, o vice, Rodrigo Garcia, que é do DEM, seria o candidato do Dória ao governo de São Paulo. O Dória sai para presidente, o Rodrigo Garcia vira governador e disputaria a reeleição. Só que o Rodrigo Garcia é do DEM, e o PSDB não viu isso com bons olhos, foi um acordo do Dória, não do PSDB. E o resultado disso é que o Alckmin se lançou candidato, entrou forte na disputa, e se o Dória não se lançar candidato a presidente, provavelmente ele vai ter dificuldade para ser candidato à reeleição, numa vaga que o Alckmin já bateu o pé firme e disse que é dele. E aí agora a articulação é para ver se o Rodrigo Garcia vem para o PSDB, para tentar disputar a vaga com o Alckmin, para saber quem é o candidato do partido a governador, e o Dória vai ter que brigar com o governador do Rio Grande do Sul. No final das contas, eu vou dizer o que vai acontecer. O Dória vai ser o candidato do PSDB, só que ele já vai entrar na disputa muito desgastado, por brigas internas ao próprio PSDB. Então, eu acho que o Dória não... Eu posso estar errado. Eu tenho um amigo de Brasília chamado Watson, que ele me perguntava as coisas de 2018, eu errei todas as previsões. Jamais imaginava, analisando os manuais de ciência política, que o Bolsonaro pudesse ganhar a presidência. Jamais imaginava. Eu posso estar errado. E eu espero estar. Quer dizer, nesse caso, não. Eu acho que o Dória não vai entrar com chance de disputar. O Dória está sendo muito queimado aqui no interior de São Paulo. Eu fico pensando o Dória com um discurso muito limpo, com aquela cara toda límpida, chegando no Nordeste. A pegada da política é outra. É outra. Então, eu não sei se ele vai ter chance. Daí eu acho que o Dória talvez não seja um candidato tão competitivo. Uma opção moderada que o Rogério fala, não sei quem seria. Lula, em 2002, estava muito moderado. Tanto que o mercado teve grande lucro, expansão com Lula na presidência. O Amoedo é do Partido Novo. O melhor exemplo que pode se dar do Partido Novo foi eles terem votado contra um tratado que combatia o trabalho escravo. Como se diz na internet, se o Partido Novo tivesse votado a Lei Áurea, teria votado contra a Lei Áurea. O Partido Novo tem um viés, primeiro, desconectado da realidade, defende o liberalismo clássico lá do século XIX, completamente fora da realidade, inclusive do próprio capitalismo. Completamente fora. E vem com um discurso de higienismo, de uma limpeza política, que no fundo, termina por disfarçar ideias quase fascistas, ou protofascistas. E eu acho que o Amoedo é uma coisa meio assim. Mas, tem Marina aí, e tem o Ciro, né? Para quem quiser. Eu devo seguir aí com a coisa do Ciro também é interessante de analisar. Ciro já declarou que o objetivo dele em 2022 é derrotar o PT, nem que ele tenha que se aliar com a direita.
O que para mim não é nenhuma surpresa, porque o Ciro, inclusive, veio da arena do partido que sustentava a ditadura militar. Não tem uma. O Ciro passou por vários partidos, vários partidos. Então, acho que ele agora comprar o discurso antipetista e enlouquecer com essa decisão de hoje é muito coerente. Mas é direito dele, estamos numa democracia. A Semineto como vice, não, acho que a Semineto vai disputar o governo da Bahia. E, Jorge também perguntou se o Bolsonaro eu achava que ia perder e eu me lasquei. Enfim, em uma das aulas acertou a previsão de que a extrema-direita ganharia. Pois é, eu cheguei a falar isso mesmo. A extrema-direita ganharia. Mas, vamos lá. Martina, eu te agradeço. Alguém deixa aí o passo a passo, mas o pessoal já disse que é só ao sair, pergunta se grava, e aí eu boto lá e deixo gravado para a gente assistir. Então, é isso, pessoal. Eu falei com o Heitor, me sugeriu, me estimulou a fazer essa live. Eu disse a ele que eu ia falar em uns 10 minutos. Ele falou, não, mas live demora um pouco mais, já estamos indo a quase 50 minutos. Eu agradeço a atenção de vocês e peço que compartilhem, vamos ficar dialogando, conversando, vamos pensar e acompanhar a política, que se tem uma coisa que a gente não morre aqui no Brasil, é de tédio. Disso a gente não morre. Pode ter certeza que não vai faltar assunto de hoje até o último domingo de outubro de 2022, quando, enfim, nós poderemos comemorar a derrota do fascismo no Brasil. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos conversando. Beijo para meus amigos que estão aqui, para a Cíntia, para o meu irmão, Elisa, Marcelo, todo mundo que entrou aqui. E logo, logo, a gente volta aqui para conversar um pouco mais sobre direito e política aqui no Brasil. Tá bom? Um beijo para a Carmen. Eu me lembro que Carmen tinha umas ideias que a gente discutia lá na sala de aula também, diferentes, mas sempre uma discussão com muito respeito. Que eu gosto das ideias divergentes das minhas. Eu acho que elas me ajudam a pensar e amadurecer. E, enfim, é muito bom debater com quem pensa diferente e quem pensa de forma respeitosa também. Obrigado, dona Marta. E é isso, pessoal. Vamos aguardar, vamos ver qual é a decisão do PT, vamos ver como é que a gente sai disso tudo. E, para terminar, eu vou pedir só uma coisa. Cuidem-se. Usem máscara, evitem sair de casa, cuide-se tanto do aspecto da saúde física propriamente dita, para a gente não ser infectado, a pandemia está muito grave, quanto da nossa saúde mental. A gente precisa encontrar formas de cuidar da saúde mental, a gente precisa falar com os amigos, a gente precisa nos salvarmos de toda a tragédia que a gente está vivendo no Brasil hoje. A gente precisa voltar a dormir bem, a gente precisa estar perto de quem a gente gosta. E para isso, a gente tem que se cuidar. Então, ao tempo que eu agradeço a atenção de vocês, eu peço que se cuidem. E a gente vai se encontrando. Um grande beijo, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Agora eu vou ver como é que eu vou sair daqui, como é que eu vou salvar. Valeu. Encerrar agora.